Meus amigos, uma boa noite. Bem-vindos ao canal Olho no Céu. Uma outra informação muito importante. A Organização Mundial de Saúde declarou hoje, domingo, dia 17 de maio de 2026, declarou uma epidemia na África, na República Democrática do Congo, após um surto, de epidemia de ebola. A OMS declara emergência de saúde pública internacional após surto de epidemia do ebola. Uma doença terrível também, que já atinge a África, não é de hoje, porém, em 2018, 2020, foi o pico do ebola, porém, ano passado também muitas pessoas morreram, e esse ano está causando preocupações. E hoje, dia 17 de maio, a OMS, Organização Mundial de Saúde, fez essa declaração de emergência de saúde pública internacional, tá? Eu vou falar também a respeito do antavírus. Após aquele incidente do navio, está repercutindo muito sobre essa doença, que também é uma doença terrível. Meus amigos, o que nós estamos vendo é o seguinte, mas antes, é claro, eu peço o joinha, o like, agradeço a todos vocês imensamente pela presença e também pelos likes, pelos joinhas, tá? Nós estamos vendo o seguinte, nos tempos atuais, estamos vendo muitas doenças. Covid, diversas variantes, cepas do Covid, muitas gripes. Estamos vendo muitos surtos, das doenças, das mais variáveis. Tá? Não é muito falado, mas também as doenças sexualmente transmissíveis também está se espalhando de uma forma extraordinária. Tá? Então não é apenas ebola, é, antavírus, é Covid, H1N1, não é apenas esse tipo de coisa, não. Então a gente tem que se policiar. A nossa sociedade, ela está, meus amigos, doente. Antes das demais informações, eu quero fazer uma observação rápida. Enquanto é gasto uma quantidade de dinheiro gigantesca com armas, com armamentos de destruição em massa, armas extremamente sofisticadas, enquanto é gasto um dinheiro extraordinário com inteligência artificial e a robótica, não vou dizer que isso seja algo ruim, isso é bom. A inteligência artificial, levando para o lado da boa ciência, eu vejo que é algo bom. Eu vejo que é algo bom, mas o problema é que ela pode ser usada, se é que ela não está sendo usada, para algo muito maligno, tá? Mas eu vejo assim, então por que não investido essa quantidade toda de dinheiro em saúde, um projeto para melhorar a saúde humana? Porque para ficarmos protegidos, erradicados dessas doenças, tem que ser feito um grande trabalho, um grande investimento, porque a vacina do Covid, vacina da ebola não tem vacina. Não tem, até hoje. Por que não é elaborado um projeto de uma pesquisa, não é dada atenção para uma pesquisa revolucionária? Sei, eu não entendo muito dessa área, mas é fortalecendo, por exemplo, o imunológico, o nosso imunológico. Por que não é investido numa espécie de um soro do super soldado, igual no Capitão América? Aí você fica imune a tudo. Será que a ciência não tem condições de fazer esse tipo de coisa? Quantas mentes brilhantes que existem na Terra, eu acho que só falta investimento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não, vacina para isso, vacina para aquilo. Se o ser humano tiver uma quantidade gigantesca de anticorpos, ele vai bloquear tudo. Qualquer gripezinha vai bater de frente e não vai atingir. É isso que eu quero dizer, tá? Mas antes das informações, apenas uma observação, tá? Eu quero mandar um agradecimento para a Lia, que mora na França. Muito obrigado, Lia, pelas informações. E a Lia que me mandou essa informação de acordo com matéria francesa, desse site francês. Ebola. OMS declara emergência de saúde pública internacional após surto de epidemia. É algo que está se alastrando de uma forma local, bem na República Democrática do Congo. O ebola ele já existe há muitos anos ali em algumas regiões da África, tá? Só que a gente não sabe. É, eu acredito que muitos de vocês também, que tem pessoas mal intencionadas brincando de deuses, ou de Deus, é,
espalhando doenças no povo, né? Eu acho que é isso que dá para entender. Depois do que aconteceu em 2019, hum, por que estão surgindo tantas pragas? Será que tem pessoas brincando aí, fazendo experiências genéticas com esses micro-organismos? Então, é uma pergunta que a gente faz. A Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública de âmbito internacional no domingo, dia 17, hoje, 17 de maio de 2026, seu segundo nível de alerta mais alto em resposta ao surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. De acordo com o comunicado divulgado pela OMS, o diretor-geral Tedros Adhanom determinou que o vírus, no entanto, não atendia aos critérios para uma emergência pandêmica, apenas, né, local, né? Pandêmica quando é algo que coloca o mundo todo em risco. Mas a gente não sabe. Primeiro começa com uma epidemia, para depois uma pandemia, não é? Começou assim com a gripe 19. Já a República Democrática do Congo está sendo duramente atingida pela variante. O problema são as variantes, entenderam? Variante Bundibugyo do Ebola, contra a qual não existe vacina. Até 16 de maio, ontem, a OMS havia confirmado 8 casos em laboratório e registrado 246 casos suspeitos e 80 mortes suspeitas na província de Ituri, bem no leste da República Democrática do Congo. Essa área de Ituri, essa região de Ituri, no Congo, que está sendo ali o foco epidêmico. Além de outro caso confirmado em Kinshasa, é uma morte em Uganda entre viajantes que retornaram recentemente de Ituri. Então, pessoas de Uganda que viajaram para essa região de Ituri estão aí morrendo. Poucas amostras foram testadas. A Agência de Saúde da União Africana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, registrou 88 mortes provavelmente causadas pelo vírus, de um total de 336 casos suspeitos, segundo os dados mais recentes divulgados neste sábado, ontem. Como o surto está localizado em uma área de difícil acesso, poucas amostras foram testadas em laboratórios e, os números se baseiam principalmente em casos suspeitos. O ebola, que causa uma febre hemorrágica altamente contagiosa, continua sendo uma ameaça formidável, apesar das vacinas e tratamentos recentes eficazes apenas contra a cepa zaire. Então, são diversas cepas, né? Cepas, o termo cepa significa a mesma coisa que variante, entendeu? Responsável pelas maiores epidemias registradas. O vírus já causou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos, então é algo antigo, tá? Mas nos últimos anos, inclusive, 2018 a 2020, mais de 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas morreram na África. E isso já está provocando aí um alerta também, tá? Por que que acontece? Vamos imaginar, são diversas cepas, tá? Porém, essas cepas elas vão sofrendo modificações e elas vão ficando às vezes, outras cepas vão ficando mais fracas, porém outras cepas vão evoluindo e vão ficando, o nome disso é mutação, vão ficando mais agressivas e com poder de contágio mais letal. Então é aí que está o problema, que essas coisas elas vão o quê? Elas vão passando por mutações praticamente sozinho, né? Coisa da natureza. Mas o que eu digo, né? Tantas doenças aparecendo nos tempos atuais, né? Então eu tem hora que eu fico pensando, aqui comentando com vocês, né? Tem hora que eu fico meio que, pô, peraí, cara, será que não tem ação humana também, não? Então tem hora que eu levo para o lado da conspiração, né? Gripe ou mais sério? Veja quais são os primeiros sintomas do antavírus, né? Falando rapidamente aqui do antavírus. Doença rara pode começar com sintomas comuns, mas evolui rapidamente, tá? Essa informação também é muito importante, por quê? Porque os principais sintomas do antavírus, eles parecem com a gripe. Então você foi contaminado com esse vírus e depois de 2 a 8 semanas que você começa a sentir dor no corpo, todo sintoma gripal, dor nas articulações, fadiga, muito cansaço, diarreia, vômito, você acha que é algo ligado à gripe. E beleza. Aí vai no pronto-socorro, no hospital, e você vai ser diagnosticado com uma gripe.
né? Ou talvez até com, né, a gripe 19, você vai ser diagnosticado assim, mas na verdade é algo diferente. E é aí que está o problema, porque essa coisa tem os sintomas da gripe. Casos recentes de antivírus investigados, inclusive essa questão do antivírus também, eu estou com a pulga atrás da orelha. Depois daquelas amostras que sumiram, né? Pois é, aqui no Brasil, então a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Casos recentes de antivírus investigados entre passageiros de um cruzeiro internacional reacenderam o alerta de especialistas sobre uma doença rara, mas considerada potencialmente grave por autoridades de saúde. O principal desafio, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, é que os primeiros sintomas costumam ser facilmente confundidos com uma gripe comum. Entre os sinais iniciais mais frequentes estão febre, dores musculares intensas, especialmente nas coxas, quadris, costas e ombros. Como esses sintomas também aparecem em infecções virais comuns, muitos pacientes acabam demorando para procurar o atendimento médico. Sintomas podem surgir após semanas de exposição. De acordo com o CDC, os primeiros sintomas da síndrome pulmonar por antivírus costumam aparecer entre 1 e 8 semanas após o contato com roedores infectados ou ambientes contaminados por urina, saliva ou fezes desses animais, né? Por isso que é muito perigoso, né, esse tipo de animal, os roedores, né, até mesmo em galpões, restaurantes, né, nos nossos lares. Isso é perigoso, perigoso. É muito perigoso. Eu vejo ambientes, cara, que às vezes não tem uma limpeza, muito mato, não é? Eu vejo isso. Isso é perigoso. Perigoso demais. Isso não se brinca. Além da febre e das dores musculares, os pacientes podem apresentar fadiga intensa, calafrios, dor de cabeça, tontura, problemas gastrointestinais como náusea, vômito e diarreia. As autoridades de saúde destacam que os sintomas iniciais são facilmente confundidos com os da gripe, o que pode atrasar tanto o diagnóstico quanto o início do acompanhamento médico. Embora o começo da doença pareça semelhante ao de uma infecção viral comum, a evolução do antavírus pode ser rápida, entre 4 e 10 dias após os primeiros sintomas. Alguns pacientes entram em uma fase considerada mais grave, marcada por tosse, dificuldade para respirar e sensação de aperto no peito. Isso é terrível. Isso acontece porque os pulmões podem começar a acumular líquido, comprometendo a respiração e aumentando o risco de complicações. Atualmente não existe vacina nem tratamento direcionado contra o antavírus. O atendimento é baseado em cuidados de suporte, incluindo hidratação, controle dos sintomas e assistência respiratória nos casos mais severos. Não tem cura. Então, o que eu digo, né? Fazer uma vacina para o antavírus. Aí faz vacina para a ebola. Não seria melhor fortalecer os anticorpos, nossos anticorpos? Então, a ciência é para isso. Então, Deus deu inteligência para o homem para isso, para usar a ciência, né? Para o bem-estar, a favor de uma sociedade, de um grupo. Né? Então, vejo assim. Né? Mas a gente não. É que eu falo, não vemos, né, esforços e gasto de recursos no meio da ciência. Não vemos. Só vemos em armamentos, armas nucleares, drones sofisticados. Eu lido com isso todo dia. Todo dia eu estou noticiando o que está acontecendo na Europa. Está sendo gasto uma quantidade de dinheiro gigantesca em preparação para enfrentar a Rússia. Não é? Então, só para vocês verem os sintomas do antavírus. Eles parecem com os sintomas da gripe. Tá? Bom, eu agradeço pela presença. Não esqueça do joinha, não esqueça do like. Eu vou deixar o link do Seja Membro fixado bem no topo dos comentários. Se você quiser apoiar meu trabalho, se você gosta do meu trabalho e quiser que eu continue aqui informando vocês, é muito importante também você apoiar sendo membro do canal. Até mais, até a próxima.